Cadê a habilitação da gravação? Não começou, não? Já apareceu aí para vocês. Agora, tá gravando agora. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar nossa aula de compiladores. Vamos continuar o conteúdo que a gente estava vendo na aula passada, né? Então, vamos voltar ao nosso slide. Vamos voltar ao nosso slide. Então, nós vimos a estrutura básica do compilador. Todo mundo tá me ouvindo e está vendo o slide na tela? Sim. 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 Muito bem. Beleza. Então a gente viu a estrutura básica do compilador, né, as partes de cada um e tal. Vamos agora ver alguns conceitos básicos de compiladores, alguns conceitos importantes. E aí mais na frente, né, nós vamos estudar cada um daqueles elementos em separado, certo? Cada um deles em separado. Vamos começar aí, então com nossos conceitos básicos, certo? Primeiro, linguagem de programação, né? O que seria uma linguagem? Uma linguagem é um conjunto de strings, né? Uma linguagem de programação, né? Ela define um conjunto de strings. O meu algoritmo, ele é um conjunto de strings, né? Então, texto, só texto. Meu algoritmo é texto. E eu posso definir esse texto de várias formas, né? Eu posso fazer uma linguagem natural, posso fazer um fluxograma, posso fazer uma expressão regular, posso fazer uma gramática livre de contexto, que é o que nós vamos usar, né? Gramática livre de contexto. Posso fazer autômato, posso fazer através de fluxograma, através de pseudocódigo. Então tem uma série de formas que eu tenho de, né, fazer representar aí os formalismos que eu tenho para representar uma linguagem. Certo? O que é que eu preciso? Eu preciso que a linguagem seja simples e seja expressiva. O que quer dizer simples? Quer dizer que facilmente um programador aprende, um programador que já tenha, né, habilidade com programação, ele aprende a linguagem. Né, ele aprende a sintaxe da linguagem, de maneira simples. E expressiva, porque ela tem que ser capaz de representar qualquer algoritmo, qualquer software que eu queira implementar. Ela deve ser expressiva nesse sentido. Me permitir programar qualquer tipo de software. Então, é importante que ela tenha essas características, né? Dizer assim. Nosso objetivo principal da disciplina é especificar essa linguagem de programação. Certo? Então, nós vamos ter a descrição da sintaxe, que é as regras, né, de escrita, as sequências das minhas palavras, que a gente vai chamar de token, né? Token são as palavras válidas. Qualquer string válida na minha linguagem é um token. Então nós vamos ver a descrição sintática, né, as regras sintáticas, e vamos especificar a gramática. A gramática livre de contexto, ela vai definir as regras, né, da ordem, vai ordenar os meus tokens. E depois as regras semânticas, né, quais são os entendimentos que eu tenho desses tokens, certo? Normalmente a descrição semântica ela é informal, assim, ó, não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Tem uma coisa, um textozinho informal e tal, que eu vou implementar dentro das regras sintáticas, essas regras semânticas, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa para eu montar a minha gramática é montar a minha expressão regular, né? Assim que a gente aprendeu lá em informática, né? Eu dava a expressão e você montava a gramática. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a expressão regular da minha linguagem, para que eu possa fazer a gramática dela, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de uma atribuição, certo? Eu tenho um exemplo de uma atribuição. Vamos ver aqui. Então eu tenho uma variável, x2, eu tenho um comando de atribuição, que nesse caso aqui é 2 pontos igual, é um comando só de atribuição. Aqui eu tenho um número real, um operador, uma variável e um ponto e vírgula. Um quebra de linha, né? A gente sabe que o ponto e vírgula é o meu quebra de linha. Muito bem. Então, qual é a regra que eu tenho para montar uma variável? Então, a minha regra é, eu começo com uma letra, então eu tenho uma letra, e aí, depois da letra, eu posso ter outras letras,
ou, né, que é a união, né, na sua forma internacional, ou um dígito. Isso aqui no fecha estrela, dizendo que eu posso ter várias letras ou dígitos. Você fica se alternando, letras ou dígitos. Mas o primeiro é uma constante estática, que é sempre uma letra. Ele não pode começar com um dígito. Então, x2 eu tenho uma letra, que vem daqui, e tenho o dígito que está nesse universo aqui. Isso aqui, na verdade, é um qualquer coisa de letras e dígitos, certo? Isso aqui é uma forma mais simples de escrever qualquer coisa, que a gente conhece bem, de letras e dígitos, certo? Então, essa expressão aqui é a expressão para criar uma variável, certo? Essa expressão, ela cria uma variável. Então, a ideia é eu pegar todas as expressões diferentes e montar a minha expressão regular completa, para depois poder montar a minha gramática, certo? Nós vamos vendo aos pouquinhos aí. Bom, na minha gramática, a gente sabe que eu tenho uma quádrupla, né? A gente lembra disso, eu tenho uma quádrupla e o primeiro elemento da quádrupla eram as variáveis, que a gente vai chamar aqui de símbolos não terminais. São as minhas variáveis. Símbolos não terminais, certo? Eu tenho os símbolos terminais, que é o meu alfabeto. Símbolos terminais é o meu alfabeto, certo? Da gramática. Que aqui são o alfabeto, né? São os elementos válidos, né? Os caracteres válidos os tokens válidos, né? Na minha gramática, certo? Eu vou ter um símbolo chamado de inicial, a minha produção inicial, né? Que a gente pode continuar chamando de S, inclusive, né? A gente está chamando de S lá em formais, né? Podemos continuar chamando de S aqui sem nenhum problema. E as produções, que são as regras da gramática, né? As regras que tem a parte cadeia mínima, a parte de replicação. Então nós vamos também implementar isso aqui do nosso compilador, né? Essas regras dentro do nosso compilador. Ele fala aqui, ó, cada produção consiste em um não terminal, então, sei lá, S, um não terminal, e uma seta, né? Uma seta, um igual, alguma coisa, S igual, ou S seta, e uma sequência de símbolos terminais e não terminais. Aqui eu posso ter símbolos terminais, que é do alfabeto, ou símbolos não terminais, que são as variáveis. Aqui eu posso ter quantos eu quiser. Lembrando, uma gramática livre de contexto é aquela que do lado esquerdo de cada igualdade, né, de cada setinha, só tem uma variável. Esse é o conceito de gramática livre de contexto. Então, a gente tem que lembrar disso, porque nós vamos usar isso aqui, né? Então, do lado esquerdo da igualdade, da setinha, só pode ter uma variável. Agora, do lado direito, pode ter variáveis, alfabeto, tudo misturado e tal, não tem problema. Mas do lado esquerdo, de cada igualdade, só pode ter uma variável. Aí é a regrinha que nós já vimos informais, né, várias vezes. Muito bem. Aqui tem um exemplo das produções de uma gramática, né? Não tem a quádrupla, só as produções. Então eu tenho aqui list, que seria um não terminal, uma variável list, certo? A variável dig, que também é uma outra variável. E aqui eu tenho minhas produções, ó, list mais dig, list menos dig, list vira dig e tal. Com isso aqui, com essa gramática, eu posso fazer a minha árvore sintática. Então eu tenho list, vou botar só L, né, para não simplificar aqui minha vida. Então eu tenho list que vai virar list mais dig, um D. List mais dig. E aí eu posso fazer, sei lá, list vai virar list menos dig. E aí, ó, list vira dig. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho D menos D mais D. Vixe, que D feio. Menos D mais D. Muito bem. Essa expressão aqui, ela veio dessa árvore sintática aqui. É uma expressão válida na minha gramática. Claro que D é não terminal, né? Eu tenho que converter aqui. D dígito vai ser um número entre 0 a 9.
o outro aqui também, outro aqui também. Então, por exemplo, sei lá, 9 menos 2 mais 5. Então, essa expressão veio dessa gramática aqui. Tá claro isso, pessoal? Sim? Tá claro? Eles estão aí me ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos. E o que foi? Pergunta aí o que aconteceu. Pode perguntar, gente. O list, no caso, é uma variável, né? List é uma variável, porque a gente normalmente usa as variáveis com a letra só, né? Mas aqui, para facilitar o nosso entendimento, as variáveis podem ser uma palavra inteira. Então, list é uma variável, dig também. O meu alfabeto aqui é só mais e menos e de 0 a 9. É o meu alfabeto. Certo? Nós vamos usar em nossa gramática palavras, até para facilitar o entendimento de vocês. A gente sabe que para que a gente tenha um bom entendimento de um algoritmo, as variáveis elas têm que ter nomes que representem realmente a realidade, certo? Então, em vez de a gente usar só um caractere para a variável, nós vamos usar uma palavra inteira, né? Para o alfabeto, depende. Vai ter alfabeto que vai ter mais de um caractere também. Por exemplo, if. If, né, a palavra if, é uma palavra reservada. As palavras reservadas, elas fazem parte do meu alfabeto. Certo? Então, o if é um alfabeto, só um alfabeto, if. O i sozinho não é. O f sozinho não é, mas o if vai ser. É um elemento do meu alfabeto. Certo? O mais e o menos são caracteres, sim. O mais e o menos são caracteres que pertencem ao alfabeto. Não são variáveis, são do alfabeto. Então, mais, menos e de 0 a 9 são caracteres do meu alfabeto. Lembrando, aqui não tem números de 0 a 9, não. São todos caracteres. Aqui é tudo caractere. O meu algoritmo é uma sequência de caracteres. Certo? O compilador é que vai dar o sentido de ser um número inteiro, um número real, um string e tal. Mas aqui, a princípio, é tudo caractere. E o alfabeto aqui é composto pelos números de 0 a 9, né, pelos caracteres numéricos de 0 a 9, e pelo mais e o menos. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Eu posso escrever essa gramática de maneira mais simples, né, usando a união. Essa barrinha vertical, ela é a união, viu? Ela é o modo internacional de se escrever a união. Eu vou sempre usar ela agora, porque facilita a escrita aqui da minha lousa aqui. Certo? Então aqui, essa gramática é igual a essa. É a mesma gramática, só que eu escrevi numa linha só, botando ou. Né? Então eu posso list, ele pode ser isso, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Que é exatamente o que está aqui. Certo? O que está aqui é isso. List vai ser isso, ou isso, ou isso. Só escrevi tudo numa linha só. A mesma coisa eu fiz com dig, né? Tudo vai ser numa linha só, mas podia ser em linha diferente também. Fazer assim facilita, né? Simplifica, né? Não escreve muito. Assim facilita de se escrever a gramática, certo? Então, o que eu tinha feito aqui nesse slide anterior, que eu fiz a minha árvore sintática, não foi? Foi que eu apaguei a árvore sintática. Eu tinha feito aqui o list, que virou, sei lá, list, mais, que já é alfabeto, né? Mais dig, aí list virou list menos dig, e list virou dig. List virou dig. Aí eu tenho disto, menos disto, mais disto. Muito bem. O que eu fiz aqui foi uma derivação. Isso que eu fiz foi uma derivação. Aí daqui de D virou 9, menos 2, mais 5. Pronto. Então, eu derivei. Eu comecei na minha produção inicial, a minha variável inicial, que era list, certo? E cheguei a uma expressão só de alfabetos. Quando eu saio
da minha variável inicial e chego numa expressão que só tem alfabeto, eu estou derivando, estou fazendo uma derivação. Então, eu vou derivar string de uma gramática a partir de um símbolo inicial e repetidamente substituindo não terminais, né, variáveis, pelas produções. Foi o que eu fiz aqui. Né? Eu peguei as variáveis e fui substituindo ela por outras variáveis até chegar onde eu queria, até chegar no alfabeto que eu queria. Então, eu fiz aqui uma derivação. Isso é muito importante, esse conceito, dentro de compiladores, certo? Uma derivação. A linguagem, né? A linguagem de programação, esse conjunto de strings que eu estou falando, que é o meu algoritmo, ela é reconhecida pela gramática. A que for reconhecida chama-se de LG, né? A linguagem da gramática. Inclui todas as strings que é possível se obter através das derivações da gramática. Todas. É claro que para essa gramática aqui, que é uma gramática bem simples, ela já é infinita, né? Quantas equações de mais e menos eu posso fazer aqui com essa gramática? Infinitas. Todas as combinações possíveis, com quantos operadores eu quiser. Com vários mais, com vários menos, quantos mais eu quiser. Então aqui é infinito. A quantidade de derivações possíveis nessa gramática é infinito. Certo? E o que eu preciso é representar todas as possibilidades do meu algoritmo nessa gramática. Todas as possibilidades de código nessa gramática eu tenho que representar, certo? Aí voltando lá para aquela gramática, né? Aquela que a gente acabou de ver. Quais são as strings válidas? Quais são as cadeias válidas, né? Da minha gramática. Então, nesse caso aqui, tudo. Né? Tudo que for entre mais e menos, né? Aqui, zero. Os dígitos são cadeias válidas? São. Né? Porque o list já vira dig direto. O list já vira dig. List já vira dig. E o dig é um número. Então pode ser só o número 0, 1, 2, 3, 4. Aí depois list pode virar list mais dig. Aí list vira dig. Então são dig mais dig. Aí eu tenho 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3, até 0 mais 9. Depois 1 mais 2, 1 mais 3. Tudo com mais, depois tudo com menos. Depois começa 2 mais, 2 menos, mais e menos e mais. E aí vai todas as combinações possíveis. Certo? Tá claro isso, pessoal? Estão entendendo isso aqui? Falem aí, tá entendendo? Tá? Tô ouvindo sim, amigo. Pode falar. Ô, professor, tá me ouvindo? Eu vou dar uma recomendação. Você depois altera isso para x e y, porque eu tô entendendo assim, ó, list vira list, que vira dig, dig list, list dig. Tô bugando minha cabeça. Na verdade... Mas só nos próximos períodos. Por isso você se preocupar com isso. Na verdade, quando a gente for realmente usar no compilador, se você for botar x, y para 50 variáveis, você vai se perder. Vai ter que ser dígito, letra, palavra reservada, entendeu? Para que você faça um compilador, né, declarando variáveis que tenham a ver com o que está fazendo. Senão depois eu vou botar I1, I2, I3, I4, aí o cara se perde. No final, eu digo, meu amigo, I20 quer dizer o quê? Aí você, eita, I20 é importante. Entendeu? Por isso que a variável tem que ser com um nome que condiza com a sua função dentro da gramática. Nesse caso aqui de list e dig, list é a lista, né? Uma lista, é uma equação, uma lista de equações. E dist é um dígito, certo? Dist é um dígito. Então, eu vou tentar sempre aproximar as variáveis para que você, quando for fazer o seu compilador, você não bote x e y, não aí fica fora do aprendizado que você vai aprender lá em engenharia de software e tal, e aqui também. Né? As variáveis elas têm que estar com um nome que tem a ver. É que a gente aprende gramática lá em formar, né? Só com caractere. Mas lá é para facilitar o entendimento da construção da gramática. Mas aqui agora a gente vai usar as variáveis realmente com nomes que tenham a ver com a sua funcionalidade. Beleza, amigo?
Mas não bugue não, não bugue não, certo? O entendimento é isso mesmo. Posso prosseguir? Mais alguma pergunta? Beleza. Valeu, Pedro. Aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho outra gramática. Eu tenho call, é a minha produção inicial. Call vira ID, abre e fecha parênteses. Aqui ID é o alfabeto e abre e fecha parênteses também é alfabeto, certo? Então meu alfabeto aqui dessa gramática, o alfabeto é ID, que é um elemento do alfabeto, ID, o abre parênteses e o fecha parênteses. Aqui é meu alfabeto, certo? E o resto é variável. Então eu tenho variável x, y e a variável cal. Isso só para mostrar, né? Então aqui, eu tenho esse símbolo aqui, que é o símbolo de vazio, né? A gente já conhece o símbolo, a gente usou muito o lambda, né? Mas muitos autores também usam esse ezinho aqui, é o que tá, é o vazio que está aqui, certo? Representa a string vazia que a gente conhece bem. Muito bem. Então, nessa gramática aqui, já estou usando x e y. Eu disse que não ia usar, mas já estou usando. Mas na verdade a gente vai realmente, na hora de fazer a gramática, fazer com palavras grandes. Beleza. Então aqui eu tenho essa gramática, certo? E por definição nos compiladores, a gente deve evitar sempre de usar vazio. A gente usou muito vazio nas gramáticas lá em formais, né? A gente usava tranquilo, mas a gente deve evitar, porque na hora de desenvolver isso complica um pouco, sabe? Porque na hora de fazer um compilador, vocês vão ver mais na frente, que vai precisar implementar algumas funções, que o vazio complica muito essas funções. Se eu reescrever a gramática, ou seja, fazer essa gramática de outra forma, sem que eu precise mudar a expressão, né? Sem mudar a expressão, as cadeias válidas, certo? Me facilita muito. Então, a minha ideia aqui agora é retirar a cadeia vazia, certo? Eu quero reescrever a gramática sem o símbolo de vazio, mas aceitando as mesmas cadeias que esse aqui aceita. Porque, por exemplo, cal, se eu for derivar cal aqui, eu tenho cal que vira id, que vira o abre parênteses, que vira o fecha parênteses e que vira x. Mas x ele pode ser vazio. Então, isso aqui também é válido na minha expressão. id, fecha e abre. E aí, se ele não for fecha e abre, ele vai virar y. Aí se ele virar y, ele pode virar y, id. Opa, botei aqui b. id, ou então ele vira só id, certo? Isso aqui, na verdade, é uma rotina. Isso aqui é uma chamada de rotina. Eu tenho o id, que é o nome da rotina. Então, sei lá, rotina inserir, tá? Inserir é o nome da rotina. Inserir, sei lá. Seria aqui id, é o identificador, certo? E aqui os parâmetros, x, certo? Faltou um ponto e vírgula aqui, podia botar um ponto e vírgula aqui, não tem problema. E aí o que acontece? Esse x, ele pode não ter parâmetros, pode ser uma rotina sem parâmetros, é por isso que o vazio está aqui, porque ela pode ser uma rotina que não use parâmetros, ou com vários parâmetros, um ou vários. Então eu tenho um parâmetro y, que vai ser um identificador também, certo? Então eu vou ter y, vírgula y, quantos eu quiser, até parar a minha derivação, né? Então y pode virar y, vírgula id, que vira y, vírgula id, que vira, sei lá, id. Então eu tenho aqui uma rotina com 3 parâmetros, id, id e id, separados por vírgula. Tá claro isso aqui, pessoal? Que isso aqui é uma chamada de procedimento? Tá claro, pessoal? Tá, muito bem.
Perfeito. Então é o seguinte, como é que eu posso reescrever essa gramática, ou seja, aceitar nessa gramática uma chamada de rotina sem parâmetros e com parâmetros, mas sem usar o vazio? O que é que vocês acham? Sugestão da turma. Não entendi totalmente, pode repetir? Ó, entenda, essa gramática é uma gramática que no nosso compilador vai ser uma chamada de procedimento. Essa parte da gramática, esse pedaço da gramática, é uma chamada de procedimento, certo? Ele pode chamar procedimentos sem parâmetros, que aí ele inclui x, o x vira vazio, e ele vai fazer o só id, só vai fazer id, abre e fecha, sem parâmetro. Se ele for vazio. Se ele não for vazio, ele vai ser y. Aí se ele for y, ele pode ser um parâmetro, vai ser o id, um parâmetro, ou vários parâmetros, né? Que vai ser y, vírgula id, y vira de novo y, vírgula id, que vira outro id, que vira outro id, que pode virar quantos ids eu quiser, né? Então isso aqui é uma situação onde eu tenho uma chamada de procedimento que ele pode não ter parâmetros ou ter vários parâmetros. O que eu quero é reescrever essa mesma gramática, mas sem usar o símbolo de vazio. Não é recomendado que eu use símbolo de vazio, mas na frente eu vou explicar por quê. Mas como é que eu tiro o vazio daqui? O que é que vocês acham? A função vai retornar o próprio ID? Para remover Não, essa função ela vai retornar id, abre parênteses, id, vírgula id, quando eu quiser, fecha parênteses. Ela deve retornar isso. Ou sem os IDs de dentro, só o ID de fora. ID, abre e fecha parênteses. Sem nada dentro. O vazio está aí fazendo isso, permitindo que não exista o X. E que fique só o ID, abre parênteses, fecha parênteses. Eu quero reescrever essa gramática sem esse vazio, mas que aceite o que eu quero que seja válido aí. Se for vazio, ele chama os parâmetros, o y, digamos assim, ou não? Não, se ele for vazio, ele não chama y. Ele é vazio, ele não chama y. Ele vai ficar assim, sem o y. Se ele não for vazio, é que ele chama y. Se ele não for vazio, é que ele vai chamar y, certo? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Entenda, isso aqui é uma chamada de procedimento. Professor, como é que eu vou implementar uma chamada de procedimento no meu código aqui? Tá aqui, dessa forma, com essa gramática aí, certo? Aqui ele aceita uma quantidade qualquer de parâmetros, nenhum parâmetro, se x for vazio direto, ou vários parâmetros, se x for y, porque x pode ser y ou vazio. Se for vazio, vai ser isso aqui, sem parâmetro. Se não for vazio, aí pode ter quantos parâmetros eu quiser, né? id e quantos parâmetros eu quiser, y, vírgula y, quantos eu quiser. 3, 4, 5, 2, 1 só. Tá claro isso, pessoal? Sim, eu tô tentando pensar aqui como é que tira esse vazio. Ah, sim, sim. É porque você quer que tire o vazio de toda a expressão, né? Não pode botar em mais nenhum lugar, não dá no tipo. Não, eu posso ter vazio na expressão. A ideia é que eu não tenho nenhum vazio. Pronto. Eu não tenho nenhum vazio. Alguma ideia? Vamos lá. O que eu faria aqui? Bom, qual é a função do vazio nessa gramática? A função dele é aceitar isso aqui, né? É só isso aqui. A função do vazio nessa gramática é somente aceitar essa expressão aqui que eu estou circulando pela 20ª vez. Então lá em cima vai ficar um ou sem parâmetro. Ou
Exatamente, ó. O e D, abre e fecha. E aqui eu boto só Y direto. Posso riscar isso aqui e boto aqui Y em vez de X. E Pronto. na minha cabeça, o espaço vazio ia contar, só que não, né? É só o caractere. Não, o espaço vazio não conta, não. Só se eu tivesse o caractere vazio. Aqui eu não tenho o caractere vazio. Então eu tenho aqui, ó, ID com Y em vez de X, que ele já vem direto para cá para o Y, certo? Ou vazio, ou sem parâmetro. Com parâmetro, sem parâmetro. Pronto. É a mesma expressão e eu não estou usando o vazio. Vai facilitar muito a vida de vocês não usar o vazio nas expressões. Mais na frente eu vou explicar por quê, nós vamos entender o porquê. Certo? Isso aqui, pessoal, é exercício, né? Mas no Diga. caso aí, do jeito do que o senhor fez, já dá pra ver que já tirou um excesso aí, que não precisava. Só com esse uso. Isso. Exatamente. O nosso compilador ele tem que ser o mais simples possível, simplicidade. Então, o que eu puder tirar para simplificar, para reduzir, eu vou fazer. Isso é importante. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? No próximo slide tem a resposta. Próximo slide tem a resposta. Ok, não precisa anotar, não. Muito bem. Vamos para outra questão. Ó. Eu tenho aqui. Define uma gramática para a linguagem que define os parênteses. Certo? Então, eu quero agora fazer a gramática que represente qualquer sequência de parênteses que eu quero botar. Ó. Assim, assim, ou assim, ou assim, bom, enfim. Certo? E aí eu posso considerar o A, né? A variável A. Sério, considere o símbolo não terminal A como as expressões válidas. Então, imagine que A é uma equação matemática qualquer, certo? E eu quero que a minha expressão matemática esteja aí dentro dos parênteses, né? Eu posso ter um parênteses sem nada, ou posso ter parênteses com as expressões, uma expressão qualquer matemática. Como é que eu faria essa gramática, gente? Como é que eu faria? O que é que vocês acham? Para você, eu fico com medo. Será que vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, realmente tô pensando. Mas um dos únicos jeitos, eu imagino, é usando algum extra que nem eu usava em gramática mesmo. Tipo. Eu esqueci o nome, o maisinho, o asterisco. Tá tentando lembrar o nome. Algo desse tipo. Mas gramática não pode usar fast, né? Sim. Seria algo desse Professor, fosse só o espaço em branco não é vazio? Não, o espaço em branco ele pode ser um caractere de espaço, né? O vazio não. Para eu representar o vazio, eu tenho que ter um símbolo, o símbolo do vazio mesmo, né, que a gente está fazendo aqui. Não sei, não sei é uma resposta interessante. Tô cozinhando a cabeça aqui. Mas é assim mesmo, velho. Com a gramática é aquele negócio, né? Às vezes a gente estudou ali informais e tal, e depois não pegou, mas vamos pegar de novo, né? Vamos engatar em gramática de novo. Então aqui, na verdade, eu basicamente só preciso, para resolver essa questão, só preciso de uma variável, certo? Que aqui eu vou chamar de A, né? Minha variável não terminal, né? Que ele já me deu o nome da variável, né? O A. Então o que acontece é o seguinte, o A, ele pode ser o parênteses vazio, certo? Ele pode ser o parênteses vazio, ou, vou botar um ou aqui, ele pode ser dois A's,
duplicado aqui, ó, 2As. Porque aí eu tenho essa situação aqui, ó. Certo? Que eu posso ter 2As. E quando eu tenho 2As, na verdade eu tenho infinitos. Isso aqui é um fecho. Isso aqui é um fecho. Por quê? O A vira 2As. A e A. Certo? Aí esse A vira 2As de novo. A e A. Eu já tenho 3, né? 1, 2, 3. Ah, eu quero 4As. Beleza. Então, A vira A de novo. Então eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Quero 5, 6. Vou derivando. Então a A vai me dar um A, 2 parênteses, 3 parênteses, 4 parênteses. Aí eu tenho toda essa família aqui de parênteses com o meu AA. Certo? E para resolver isso aqui, onde eu tenho um parênteses dentro do outro, é só botar aqui união A entre parênteses. Aí eu resolvo essa parte aqui. Certo? Porque eu vou poder ter A virando, ó, por exemplo, eu vou derivar essa daqui, certo? Essa daqui. Como seria a derivação dessa expressão aqui? Eu tenho A que vira AA, 2As. Aí esse A vira esse parênteses aqui, abre e fecha. Esse A aqui vai virar isso aqui, que é abre, A, fecha. E aí esse A de dentro vira isso aqui. Abre e fecha. Pronto. Derivei essa expressão aqui. Através dessa gramática. Oi. Veja só, você definiu que A são os dois parênteses, e aí no Sim. meio da sua gramática você colocou o A normal e o parênteses, sendo que eles seriam a mesma coisa. Tipo, eles são iguais. Nesse que você colocou o parênteses aqui, não seria os 3 As, não? Ou um A só? Peraí. Porque Você tá quando falando, você tá falando de qual? Desse daqui? Não, na sua gramática que você escreveu, você colocou A entre parênteses. Aqui eu botei A entre parênteses, aqui. A entre parênteses. Então, mas no início você já definiu que A era um parênteses. E aí, no meio da sua gramática, você retornou esse parênteses. Não, eu disse, ó, o A é um parênteses. O A não é um parênteses. O A é uma variável. Aí eu estou definindo o seguinte: ele pode ser um parênteses vazio, ou pode ser um parênteses com parênteses dentro. Porque o A é parênteses, né? Então é um parênteses com parênteses dentro. Aqui é para resolver os problemas desse tipo aqui. Um parênteses dentro do outro. Aí dessa forma aqui, eu dizendo que o A virando A parênteses A, eu posso ter vários parênteses um dentro do outro, porque esse A vai virar de novo. A parênteses A, que vira de novo. A parênteses A. Então aqui eu já tenho 3 parênteses, né? 1, 2, 3, um dentro do outro. Eu vou estar assim, 1, 2, 3. Aí fecha 1, fecha 2, fecha 3. Tá claro isso? Sim, entendi. Pronto, essa aí é a nossa gramática, certo? É a nossa gramática. Alguns alunos podiam pensar no vazio, né? Eu botei aqui a resposta com o vazio, mas fiz para vocês já ela sem o vazio, para que vocês vejam que é sempre possível retirar o vazio. Sempre é possível eu não ter vazio. Claro, eu falo sempre, mas na verdade tem algumas exceções assim muito raras, né? Muito raras, certo? Na nossa gramática do nosso compilador não vai ter essas exceções, certo? Não vamos precisar do vazio em nenhum momento. Ok? Muito bem. Vamos a um exemplo maiorzinho agora. Ó, eu tenho aí S, é a minha variável inicial, certo? O S. O S, ele quer definir uma atribuição, certo? Ele vai ser uma atribuição na minha gramática. Eu tenho o C, o E e o F, são as variáveis que vão me ajudar aí. E eu quero definir a atribuição, certo?
Eu quero definir a atribuição. Então aqui é só mostrando o seguinte, ó. Dessa forma aqui, desse jeito aqui, eu já tenho alguns elementos da minha gramática, certo? O número inteiro. O que é o número inteiro? O número inteiro é um monte de dígito. Dígito mais. Aqui é um fast positivo, certo? Era para estar subindo aqui, é um fast positivo. Então, dígito mais. Então, eu posso ter um dígito, 2, 3, 4. Isso aqui é um número inteiro, certo? Um dígito vai de 0 a 9, né? Um dígito é de 0 a 9. Uma variável, ela aqui nesse caso, é formada por letras, ou letras minúsculas, ou letras maiúsculas. Aqui é um símbolo não terminal, né? E o ID, o identificador, que é o nome da variável, né? Ele vai começar com uma letra, que é uma que eu estou chamando de variável. Ele vai ter chamado de letra, né? Se eu chamasse de letra, ia ficar mais fácil. Depois eu vou mudar isso aqui. Então aqui eu tenho uma letra, e aqui eu tenho uma letra e um dígito. Isso aqui eu já tinha mostrado a vocês lá no outro slide, né? E aqui uma atribuição onde eu tenho ID. Ó, o que é atribuição? Atribuição é ID, aqui é uma variável, né? O símbolo de atribuição, que aqui é 2 pontos igual, e C. Quem é C? C ele vai ser uma expressão, o é uma expressão, pode ser uma multiplicação, uma divisão, uma soma, uma subtração, ou um parênteses, né? Com aquele joguinho de um parênteses tendo outro e tal. Ele vai ser F. O F ele pode ser um ponto e vírgula, ou pode ser um ponto e vírgula C, certo? Onde ele vai chamar um próximo comando, né? Um próximo comando, certo? Então aqui nessa expressão ele está permitindo que eu tenha uma sucessão de atribuições. Então eu tenho ID igual a C, o C vira E. Deixa eu botar aqui, que ele vai ficar apertado. O A vai virar ID, 2 pontos igual, C. Aí C vai virar quem? E, F, ponto e vírgula. Esse E, ele pode virar um inteiro, por exemplo, um número inteiro. Um inteiro. Certo? E o F aqui da expressão vira um ponto e vírgula. Aqui nesse caso eu vou ter dois pontos e vírgulas. Certo? Ou então eu posso virar uma expressão, uma soma, uma multiplicação e tal, e no final ter os meus pontos e vírgulas. Ou eu posso ter uma reatribuição, né? Então o C ele pode virar E, que seria uma equação, e o E pode virar uma atribuição. Então eu vou ter uma atribuição dentro da atribuição. Como se fosse assim, ó, X recebe Y, que recebe Z. A nossa linguagem vai permitir isso? Não. Mas algumas linguagens permitem que eu faça isso, né? Isso depende da regra sintática da linguagem de programação que você está criando, né? Na nossa linguagem, sempre que eu falo em nossa linguagem, estou falando do trabalho, certo? Do trabalho. Na nossa linguagem, isso não será possível. Nessa expressão, do jeito que está aqui, isso está sendo possível, né? Esse tipo de coisa está sendo possível. Então, você tem que arrumar a gramática de maneira que ele atenda às minhas necessidades, atenda às minhas regras, as regras da minha gramática. Tá claro isso, pessoal? Tá claro? Professor, Oi. por que tem essas aspas simples aí nos símbolos? É só para indicar que eles são alfabeto. É só para diferenciar o que é alfabeto e o que é variável. Entendi. O é variável, o menos e o mais e tal são alfabetos. O ponto e vírgula também é alfabeto. Entendi. Obrigado. Beleza, vamos prosseguir. Isso aqui, que eu estou fazendo aqui, é a derivação. Isso aqui é uma árvore sintática, certo? Ele que me permite a derivação, né? Que permite lhe mostrar a derivação, o passo a passo da derivação, né? É a nossa árvore sintática.
Então, falando um pouquinho de árvore sintática, né, o parser tree, que é a nossa árvore sintática. Né? Então, passe é o processo de gerar uma árvore sintática a partir de um string. O parsing é um processo de derivação, chamado de parsing, certo? O parsing tree descreve a derivação de uma string específica, certo? Então, eu vou ter uma string, eu faço a árvore sintática, eu faço o parsing tree, só para representar essa gramática em formato de árvore para uma cadeia válida. Por exemplo, eu tenho aqui aquela nossa gramática do começo, né? List, dig e tal. Isso aqui a gente já conhece essa gramática. E aqui eu tenho uma árvore sintática desta derivação aqui específica, desta cadeia. Então, é uma árvore sintática por cadeia, por derivação. Então, aqui é uma árvore sintática que está me mostrando a derivação desta cadeia aqui especificamente. Tá claro? Então, só para definir os conceitos, a gente tem que amarrar um pouco os conceitos, certo? Então, vamos pensar nessa questão da árvore sintática, o conceito da árvore sintática, a definição. Então, eu tenho a raiz da árvore, que é a minha produção inicial, né, a minha variável inicial. As folhas da árvore são alfabetos, todas as folhas são alfabetos ou vazio, mas como eu já falei, vamos evitar o vazio. A gramática permite o vazio, a gente já estudou isso, a gramática permite o vazio. Nós vamos tentar sempre escrever a gramática sem o vazio. Então, as folhas vão ser o alfabeto ou vazio, e os nós internos são as variáveis, o que a gente chama de símbolos não terminais, certo? Se A é uma variável, certo? Se A é um não terminal, e X aqui, nesse exemplo aqui, X são labels, filhos desse nó A, deve haver sempre uma produção dessa forma aqui. Então ele fala o seguinte, se eu tenho lá Y gera A mais B, isso quer dizer, B. Isso quer dizer que na minha gramática vai ter Y gerando A mais B. A mais B. Então, sempre que na árvore eu tiver uma coisa nesse formato, na árvore sintática, é porque na minha gramática tem uma produção dessa forma aqui. E vice-versa. Certo? Beleza. Até agora, eu mostrei algumas árvores, mas não estava muito preocupado, estava meio despreocupado com uma coisa muito importante que eu falei lá no começo da aula passada, que é a questão da ambiguidade. As gramáticas não podem ser ambíguas. A ideia de eu usar uma linguagem formal, né, como a gramática livre de contexto, é não ter ambiguidade. Mas a gramática, se eu não me preocupar com isso, ela vai ser ambígua, ela vai gerar uma ambiguidade, certo? O que é uma ambiguidade na gramática? É quando essa gramática me gera duas árvores diferentes para a mesma derivação, certo? Então, eu quero derivar uma string e eu tenho duas árvores diferentes. Se isso existe, eu tenho uma ambiguidade, certo? E eu tenho que evitar isso. Por exemplo, essa gramática aqui, essa gramática é ambígua, certo? Essa aqui nem é aquela do list dig não, que é outra, certo? Quero mostrar a ambiguidade. Então, eu tenho aqui a string virando string mais string, string menos string, e string pode também virar esses dígitos aqui. Então, essa expressão aqui, 9 menos 5 mais 2, eu posso fazer ela através dessa derivação, também posso fazer ela através dessa derivação aqui. Ó. Duas árvores diferentes para a mesma cadeia. Isso aqui é uma ambiguidade. Eu preciso remover as ambiguidades. Eu não posso permitir que a minha gramática seja ambígua. Não posso. Está errado isso. Certo? Uma forma fácil de ver que uma gramática é ambígua, assim, claro, é uma forma fácil em alguns casos. Perceba o seguinte, eu tenho aqui uma variável na minha gramática, um símbolo não terminal, uma variável, string, e aqui eu tenho ela duas vezes.
Do lado direito da igualdade, eu não posso ter numa mesma produção a variável duas vezes. Isso me caracteriza uma ambiguidade. Claro, eu posso ter ambiguidade de outras formas, certo? É possível gerar gramáticas ambíguas de outras formas, mas basicamente, na maioria dos casos, uma ambiguidade é gerada por causa disso aqui. Eu tenho duas variáveis. Por isso que aqui, ó, na nossa gramáticazinha list_dig, eu estou usando sempre, ó, em cada lado aqui da união, duas variáveis diferentes. List e dig. List e dig. Aí, eu só consigo chegar nessa expressão aqui, 9 menos 5 mais 2, através desta árvore e de nenhuma outra. Nesse nosso caso agora, eu tenho como gerar a mesma cadeia de duas formas diferentes, certo? Essa gramática aqui, por exemplo, que eu estava mostrando a vocês, ela é ambígua. E é fácil de ver que ela é ambígua. Por quê? Porque eu tenho E e E. Duas variáveis na mesma produção. Isso é uma ambiguidade. Essa gramática aqui, ela é ambígua. Ela é ambígua. A gente fez e tudo, não me preocupei a princípio, né, com a ambiguidade e tal, que eu estava querendo mostrar a vocês essa posta aqui, mas ela é ambígua. Eu tenho A e A, dois A's. Então, ó, essa gramática aqui, ela pode gerar assim, ó, A gerando A, que gera o parênteses aqui, que gera outro AA, e que gera aqui parênteses, parênteses. Então, essa derivação me chegou nessa cadeia aqui, ó, parênteses, parênteses, parênteses. Mas eu posso chegar na mesma cadeia através de outra derivação, assim. A gerando dois A's, de novo. Esse A gerando dois A's. E esse aqui gerando parênteses. Aí esse gera o parênteses, gera o parênteses. Então eu vou ter a mesma cadeia, com uma árvore diferente, ó. Diferente. Uma está derivada à esquerda e a outra está derivada à direita. Duas árvores para a mesma expressão. Isso é uma ambiguidade. Eu não devo ter isso nas minhas gramáticas, certo? Eu não posso ter expressões ambíguas na minha gramática. Está claro a ambiguidade? Está claro a identificação da ambiguidade? Nesse caso aqui, eu resolvo mudando o nome das variáveis, né? Quer dizer, em vez de eu usar string, a mesma variável, eu crio outra, né? E faço assim, list_dig, list_dig. Aqui vai dar o mais e o menos, que é o que dá aqui também, mais e menos, a mesma coisa. Só que eu estou usando uma variável a mais para evitar a ambiguidade. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso aí? Sim? Sim, pronto. Então, o pessoal está sim no chat. Muito bem. Então, como é que eu tiro uma ambiguidade? Bom, eu posso reescrever a gramática. Normalmente eu faço isso, né? Ou eu posso usar a gramática ambígua com informações adicionais. Vamos dizer assim, botar alguma coisa para contornar, para poder resolver a ambiguidade. Só que é uma gambiarra, né? Eu acho que é uma gambiarra. Na minha opinião, você usar uns contornos aí é uma gambiarra. Então vamos reescrever a gramática da forma correta, né? Sem ambiguidade. Usando. E basicamente, reescrever a gramática é substituir uma variável por outra. Né? Eu chego aqui, boto ao invés de string aqui vai ser x. Então aqui vai ser x também. Aí eu digo x vai ser dig. Vai ser 0, ou 1, ou 2, 3, 4, 5, tá, até 9. Pronto. Certo? Resolvi. E aqui eu tiro isso daqui. E digo, ó, string vai ser x. Então string pode ser string mais x, ou string menos x, ou x. E quem é x? 0, 1, 2, 3, 4. Pronto, resolvi a ambiguidade. Eu reescrevi a gramática e resolvi a ambiguidade. É a forma mais correta de você resolver uma ambiguidade. Certo?
certo. Beleza. Associatividade de operadores. Então, na maioria das linguagens, na maioria delas de programação, mais, menos e vezes e divisão, né, se associam à esquerda. Então, ele está falando aqui também da precedência de operadores. Depois nós vamos até ver isso aí direitinho, né, a questão da precedência de operadores. Certo? Então, vou voltar aqui. Então, geralmente, a derivação é sempre pega pela esquerda. Então, quando ele foi calcular uma equação, ele pega sempre a mais à esquerda. Então, se eu não me preocupar com a precedência de operadores, se eu botar assim, 9 menos 2 vezes 5, meu compilador, ele vai pegar primeiro da esquerda. Ah, professor, mas aí tá errado, né? O certo é ele pegar isso aqui. Então eu tenho que implantar algumas operações a mais para garantir a precedência, certo? Depois nós vamos ver isso aí, certo? A questão de atribuição e de exponenciação, ele associa sempre à direita. Então se eu tiver uma expressão dessa forma aqui, ele vai primeiro colocar o valor de C em B, passar depois colocar o valor de B em A, né, no caso de uma atribuição sucessiva. No nosso caso, né, da nossa linguagem, a gente não vai ter nem exponenciação e nem atribuição sucessiva, certo? Vai ter só uma simples, certo? Beleza. Então, como é que eu defino isso? Quem pega primeiro quem? Depende de onde está a recursão, né? Nesse caso aqui, ó, a variável é quem? Write, certo? Aí eu tenho letter é igual a write ou letter. Quem é que é a recursão? É write, a variável chamando dela mesma, né? É a recursividade. Então, é a partir daqui que eu vou derivar. É desse ponto é onde eu vou derivar. Então, onde eu botar a recursão, ele vai derivar. Se ele vai derivar aqui à esquerda, opa. Se ele vai derivar à esquerda, se ele vai derivar à direita. Certo? Essa derivação aqui, ela acontece porque a gente coloca a variável do lado esquerdo. Assim como a gente fez lá em cima. Ó, list dig. Lembra de list dig aqui, ó. List, que é a recursão, está do lado esquerdo. É por isso que a derivação aqui em cima, ó, ela desce sempre para a esquerda. E ela vai primeiro subtrair antes de somar. Primeiro ela subtrai. Por quê? Porque a recursão está do lado esquerdo. E vamos sempre manter essa regra de manter a recursão do lado esquerdo da gramática. Isso facilita algumas coisas também. Você mantém um padrão. O pior você até pode criar um padrão à direita. O que não pode é você, uma produção farra à direita, outra farra à esquerda, outra farra à direita, outra farra à esquerda. Isso vai lhe complicar muito depois, na hora de implementar isso aí no código, né? No algoritmo mesmo. Então tem que estar sempre com a derivação certa. Então aqui tem outro exercício. Ó, modifique a gramática abaixo para que as expressões aritméticas associem à esquerda, certo? Ela está ambígua, eu quero tirar a ambiguidade, associando ela à esquerda. Então, para tirar a ambiguidade, eu vou substituir uma variável por uma nova, e eu faço isso do lado esquerdo, né? Colocando, a variável nova do lado direito. Do lado direito, o x vem para cá, x para cá, x para cá. Porque a recursão da variável chamando ela mesma fica do lado esquerdo. Tá claro isso? Tá, a variável nova fica do lado esquerdo. E aí, lógico que eu vou incluir essa variável, são os símbolos terminais. A variável nova são os símbolos terminais. E ela entra aqui. Em vez de string ser os não terminais e os terminais, perdão, o alfabeto e as variáveis ao mesmo tempo, ela vai ser somente as variáveis e a nova que vai ser os alfabetos. Certo? Então, com isso aqui eu estou
tirando a ambiguidade e mantendo a execução à esquerda, né? A derivação sempre associada à esquerda. Isso me facilita na hora de implementar o meu compilador. Tá claro isso, pessoal? Uma pergunta? Até agora tá ok. Beleza. Bom, eu falei aqui da questão da derivação à esquerda, mas eu tenho que manter a precedência. Mesmo estando à esquerda, eu preciso manter a precedência. Bom, se o meu programador botar parênteses, beleza, aí eu posso fazer lá o parênteses e tal, resolver de uma forma. Mas e se ele não botar o parênteses? Eu estou derivando à esquerda e ele não botou o parênteses. Mas mesmo ele não colocando o parênteses, a matemática, né, as regras da matemática dizem que a precedência de operadores é da multiplicação. Então, para que o algoritmo execute da forma correta, eu tenho que executar primeiro a multiplicação, mas derivando à esquerda. Como é que eu faço isso? Separando a multiplicação e a divisão da soma e da subtração em níveis diferentes da gramática. Eu tenho uma gramática assim agora. Ó. Presta atenção. Eu tenho uma gramática agora da seguinte forma. Eu tenho a minha expressão inicial e primeiro eu boto o que tiver menos precedência. Menor precedência. Então eu tenho aqui expressão, lembrando à esquerda, né? Sempre à esquerda. A variável da recursão sempre à esquerda. Então primeiro eu tenho mais e menos, que é o que tem menos precedência. E expressão virando termo. Termo, ele vai resolver a multiplicação. Certo? E aí, o fator é que vira dig ou vira parênteses para uma nova expressão. Certo? Aí eu posso também resolver no parênteses e no final dig vira os dígitos, só os dígitos. Certo? Então, essa ideia aqui inicial é para resolver a precedência de operadores. Certo? Eu boto nas primeiras variáveis aqueles que têm mesma precedência, no caso o mais e o menos, mas a menor precedência. Que é o caso o mais em relação ao vezes, o vezes tem mais precedência. Então ele fica embaixo. Dessa forma, colocando em linhas diferentes, eu mantenho a precedência de operadores e derivando sempre à esquerda. Certo? Aqui tem uma situação do if. Né? Quem aqui tem prioridade? O if, o for, né, pela precedência de operadores. Aí depende. Aqui eu botei tudo na mesma linha. Né? A atribuição, o for e o if. Eu estou dizendo que o for e o if eles têm a mesma precedência. Certo? Se eu tiver primeiro um if, depois um for, eu vou resolver primeiro o if, depois eu resolvo o for. Se eu tiver primeiro o for e depois o if, vai ser primeiro o for e depois o if. Eles não têm precedência entre si. Certo? E nesse caso aqui, ó, o if, eu tenho aqui a expressão do if, depois eu tenho o stmt, que é um bloco de comandos. Então eu posso aqui um if dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de um for, dentro de outro for, dentro de outro if, que são os meus comandos de mesma precedência. Tá claro, pessoal? Sim, sim. Aqui eu estou falando de precedência de operadores, certo? Sempre falando aqui de precedência de operadores. Muito bem. Então, um outro fator que eu posso ter é a questão da derivação, né, da minha árvore sintática ser top-down ou bottom-up. O top-down ele começa da variável inicial e vai até a cadeia. É o que a gente está fazendo aqui até agora, né? É o top-down. Eu pego aqui a S que vira A mais A, que vira, sei lá, o A vira um dígito 9 e o outro A vira um dígito 8. Então 9 mais 8. Eu comecei em S e terminei na expressão. Isso é o top-down. O bottom-up é o contrário. Eu começo na expressão. Eu tenho 9 mais 8. Então esse 9 vai virar um A. Esse 9 vai virar um A. Aí A mais A vira S. Então isso é o bottom-up. Certo? Basicamente você pode usar qualquer um dos dois. O top-down é mais fácil. Mas o bottom-up aceita coisas, expressões que o top-down não aceita.
certo? O poder da gramática bottom-up, ela é maior do que o top-down. Mas na nossa linguagem, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso fazer tanto top-down como bottom-up que vai funcionar. A gente só tem comandos básicos, comandos bem básicos, certo? Mas no mercado, o bottom-up é o mais usado, porque ele pega um número maior de gramáticas, ele tem um poder maior do que o top-down. Certo? Só estou mostrando que existe, para que a gente possa em alguns exemplos e tal. Mas no nosso compilador mesmo, ele vai ser, vocês podem escolher aí qualquer um dos dois, não tem problema. Certo? Construindo um parser top-down. Então eu vou construir a árvore de derivação, lendo de esquerda para direita, né, lendo a minha expressão da esquerda para direita, e substituindo sempre os não terminais mais à esquerda. A derivação é sempre à esquerda, já falei isso aqui, né? A derivação é sempre à esquerda. Então eu começo do meu símbolo não terminal, que seria o símbolo inicial, né, o S inicial, e eu vou convertendo isso aí até chegar nos meus terminais. Para algumas gramáticas, basta uma única travessia. Então, às vezes, eu tenho só um passo, ele já forma uma linha de código, por exemplo. Que eu posso ter aqui o S que vai gerar o for, ele não vai gerar só o for, ele gera o for, o aparentes, né, uma expressão, outra expressão seria x recebe 1, x vai até 10. Sei lá, x vai até 10, uma expressão aqui. Ele vai ter aqui o parênteses, uma expressão, outra expressão, e aqui um outro bloco de comandos dentro do for, certo? Então, uma variável, ele vai ter uma linha, ele pode ter uma linha inteira de código. Ele vai ter uma linha inteira ou ele vai chamar outras linhas e tal. Mas ele pode ser uma linha inteira, certo? O token que está sendo analisado, a palavra reservada, o item que está sendo analisado naquele momento, ele é chamado de lookhead. Certo? Lookhead symbol. É uma nomenclatura, mas a gente não usa muito ela não. Muito bem. Existe um comando nas gramáticas que diz o seguinte: a minha gramática, eu não preciso definir todas as possibilidades possíveis da gramática, certo? Algumas possibilidades que são indesejáveis, eu posso não botar, certo? E aí como é que a gramática define para onde ela vai? Qual é o caminho correto da gramática? Ela faz isso através do backtracking, certo? É a tentativa-erro. Ela tenta ir por um caminho. Se aquele caminho eu não complementei ele, eu não terminei ele, certo? Então, ela volta e tenta um outro caminho. Aqui é a questão da derivação, certo? Voltar e fazer por outro caminho. Por exemplo do backtrack. Eu tenho essa gramática aqui, que a gente já viu, né? Ela mantém a precedência de operadores. E eu quero fazer a nossa expressãozinha ali de 9 mais 5 menos 2, vezes 2. Então, o backtrack é necessário ao você perceber que não é possível fazer o passing a partir disso aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar a minha expressão, eu vou aqui, STMP, que é a minha produção inicial, né? Então, STMP, isso aqui, o S. Aí eu quero chegar aqui. Então, eu vou escolher qual? If, for ou exp. Bom, eu, como ser humano, eu olho e vejo, se eu quero chegar aqui, eu vou pegar exp, é claro, porque não tem aqui nenhuma palavra if, nem for. Mas o compilador não sabe olhar da forma que eu olho. Ele vai tentar pegar a primeira expressão, if. E pegar if, aí parênteses, expressão e tal, bloco. Aí ele compara. Tem como eu chegar aqui? Não, tem não. Eu cheguei num terminal que é inválido, o if. Então eu volto para cá, volto para o STMT e vou tentar outro caminho. Vou tentar esse caminho 2 aqui agora, o for. Aí botei for. For é uma palavra, é um alfabeto. Beleza. Esse alfabeto, ele tá na minha expressão? Não. Não tá. Então eu volto para o STMT e vou pegar a terceira linha agora. Essa volta
é o que eu chamo de backtracking. Essa volta, ó, tá errado. Por aqui eu não vou chegar na minha expressão. Então volte para a linha anterior e pegue a seguinte. Aí peguei exp, beleza. Então eu tenho stmt pegando o exp de expressão. Aí beleza, eu quero chegar nisso aqui. Então a expressão vai ser quem? Termo. Expressão vira termo, termo vira fator, fator vira dig, dig vira 0, vira 9. Cheguei no 9. Tem como eu chegar no mais? Não, morreu aqui. Só 9. Então, backtrack, 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 backtrack. Volte para a expressão. E, em vez de pegar termo, pegue expressão mais termo. Então, agora meu S vai virar o E, né, que eu tinha voltado. E o E vai virar agora expressão mais termo. E assim eu vou fazendo até chegar nessa cadeia. Isso é o backtracking. Ele vai para um caminho, opa, errei, volta, vai por outro, opa, errei, volta, 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 volta. Tá claro o que é o backtracking? Sim, sim. Então, backtracking é essa ideia de derivação. Quando ele deriva para um lugar errado, que ele chega, ó, cheguei num alfabeto, cheguei numa situação que não tem como eu chegar onde eu quero. Então eu volto e vou para outro caminho. Em algum momento, ele vai chegar onde eu quero. Ou ele chega onde eu quero, ou ele vai dar um erro de compilação. Certo? Porque se ele não chegar onde eu quero de jeito nenhum, é porque a expressão está errada. Ela não faz parte da minha linguagem. Mas se a expressão faz parte da minha linguagem, em uma hora eu vou chegar onde eu quero. Usando os backtrack aí, uma hora eu vou chegar. Se eu não chegar, é porque está um erro de compilação. Aí eu nem entro aqui. Eu já parei lá antes, né, no analisador sintático, no LESC e tal, no semântico. Já morri lá, certo? Mas se ele não tem erro, aí ele vai encontrar, em algum momento ele vai encontrar a derivação correta. Na minha gramática, para validar a cadeia, validar a minha expressão. Beleza? Aqui na próxima página tem uma explicação para essa gramática, a mesma explicação, certo? Sobre o backtracking para essa gramática aqui, tentando chegar, isso aqui é mais simples, né, menorzinha, essa gramática, tentando chegar nessa expressão aqui. Então, ó, S vai virar quem? AB. S vira A, B. Aí o A, ele pode virar quem? C ou vazio. C ou vazio. Então, vamos lá. Ele começa em C, né? Então, o A vai virar C. Que também ele pega sempre o mais à esquerda, né? Então, vai virar C. Aí B vira quem? B pode virar CBB ou CA. Se o B virar CBB, ele já vai dizer, opa, tá errado. Tem 2 Cs aqui. Na minha cadeia não tem 2 Cs. É C e B. Então aqui tá errado. Backtrack. Aí em vez de pegar esse, vai pegar CA. Então B vira CA. Opa, de novo, ó. Virou CA, CC de novo. 2 Cs juntos. Então backtrack, né? Nem esse, não é nem esse e nem esse. Então volte pro de cima. O A pegou o C, bom, em vez do A pegar o C, o A vai pegar vazio. Então quando ele pegar vazio, como é que vai ficar então? S virando AB, aí ele, em vez de pegar o A, pegar o C, né? Eu voltei no backtrack, então ele vai pegar o próximo, que é o vazio. Ele vai pegar o vazio ele some, e aí o B vai pegar a primeira expressão, que é C, B, Bzão. Aí Bzão vai pegar quem? A primeira expressão de novo. Aí, beleza. Ele vai comparar, né? CB, Bzão. CB tá aqui, beleza. Então, ele tá cumprindo o requisito. E aí B vai pegar quem? CB de novo. Sempre o mais à esquerda. Sempre o mais à esquerda. Aí B vai virar quem? C, B, Bzão. Só que ele chega, ó. CB, CA. CB, CB de novo. Opa, tem um B aqui. Era para ter quem? Era para ter um A. Opa, errado. Backtracking. Volte e pega o próximo. Então B, em vez de ser aquele ali, vai ser CA.
Pronto, ó. CBCA. Cheguei onde eu queria. CBCA. Então, esse passo a passo está aqui explicado aqui, né? Ele vai tentando, o S virar B, depois o A tenta virar C, o A vai direto para o C, que é o mais à esquerda, certo? E aí depois ele vai ver que o C vai dar errado, ele retorna, dá o backtrack, aí vem o A vira vazio e tal, e assim por diante. Entenderam aí, pessoal? Backtracking. Sim? Opa, Sim. beleza. Então, por hoje, né, avançado da hora aí, 10 horas já. Vamos encerrá-la por aqui. Eu vou desligar aqui a gravação, mas não saia não, que eu quero dar um aviso aqui, certo? Boa noite a todos. Vou encerrar aqui a gravação. Não saiam, por favor.